Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e vocês, se já são inscritos por aqui ou se chegou agora, vai saber de uma coisa. Eu estou me tornando um entusiasta de Dylan Dog, né? Esse ano já li O Homem do Dylan Dog, já falei do encontro do Dylan Dog com Batman, o Dylan Dog com Morgan Lost, tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso. E agora, olha só, Dylan Dog, Planeta dos Mortos, é uma história, dá para dizer que é uma graphic novel, né? Que a Panini publicou, reunindo aqui em 160 páginas, um arco do Dylan, que ele vai lidar diretamente com zumbis, né? Com mortos-vivos. E essa história, ela é escrita pelo Alessandro Bilotta com desenhos de Paolo Martinello. É uma história que começa com uma chamada importante, que é o título Adeus Grosso. E sim, ela vai lidar justamente com o papel que o amigo do Dylan, né, o assistente do Dylan, o Grosso, vai desempenhar um papel aqui bem importante. O que acontece? Grosso e Dylan estão ali meio que já começa a história em uma situação de investigação, de lidar com o caso, de serem perseguidos por um morto-vivo, uma criatura zumbi. E no meio da perseguição, vamos chamar assim, o Grosso vai acabar sendo mordido. E aí não tem como eu contar a história sem te falar isso, tá? O Grosso vai ser mordido por um zumbi e é aquele caso clássico, né, gente? Quando uma pessoa é mordida por um zumbi, a probabilidade dessa infecção se espalhar e transformar a pessoa que foi mordida em um zumbi é gigantesca, e essa história aqui não é diferente disso. O que a gente vai ver então nesse primeiro momento da história é o Dylan correndo contra o tempo para tentar salvar o Grosso dessa infecção e ao mesmo tempo tentar descobrir a origem desse problema, né? Ele vai descobrir que alguém pegou os experimentos do senhor doutor Abraxas, né? É isso? Acho que é Abraxas, Charabás, sei lá, acho que é Charabás. Eu não lembro o nome desse vilão do Dylan, mas o nome é por aí. E utilizou esses experimentos da imortalidade que o Dr. Charabás tentava desenvolver para trazer pessoas mortas de volta à vida. E acontece que o Dylan vai falhar, ele vai precisar lidar com essa falha. Esse, na verdade, é o grande plot do quadrinho, né? Quando um protagonista falha e precisa lidar com as consequências do seu erro. A primeira história é colorida, vai mostrar essa situação toda se estabelecendo. Como vocês devem imaginar, o Dylan não vai conseguir salvar a vida do seu amigo e muito menos evitar que uma infestação ocorra na cidade de Londres e em todo o Reino Unido. E é aí que a coisa fica interessante, né? Por quê? Porque a gente vai ver que se tornou um problema de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, a presença dos zumbis, que eles chamam aqui não de zumbis, mas de retornados. Esses retornados acabam se tornando um dilema, porque os seus familiares não querem que as pessoas sejam mortas, o exército não vê outra ação que não seja exterminar essas figuras. O Dylan Dog visita uma parte da cidade que foi meio que evacuada e reservada para esses zumbis mortos-vivos caminharem. Então é como se de repente o Dylan Dog saísse daquele mundo organizado britânico, pontual e elegante dele e fosse parar lá no cenário de Walking Dead, né? A gente vai ver umas situações assim bem absurdas de um mundo já pós-apocalíptico, né? Mas é um mundo pós-apocalíptico organizado, a ponto da gente ter o detetive Block, já aposentado, tentando contribuir com a investigação para evitar que o Dylan cometa outra injustiça. Ao mesmo tempo, essa história mostra o Dylan Dog tendo que, dentro dele, lidar com o fracasso de não ter conseguido salvar seu amigo e, com isso, ter permitido que outras pessoas se contaminassem e que o vírus virasse uma verdadeira epidemia. Então, o Dylan Dog acaba se tornando uma figura bastante conhecida, porque a partir das investigações e das pesquisas chegam ao paciente zero, e o paciente zero é exatamente a pessoa que ele não teve coragem de matar
enquanto o vírus ainda estava numa condição controlável. É uma história bem dolorida de ler do Dylan Dog, porque a gente sabe o papel do Groucho na trama aqui do personagem, além de ser um alívio cômico, é o grande amigo que ele tem, é o grande parceiro. Essa é uma história também que, algo que eu sempre vi nas histórias do Dylan, que é ele se envolver com alguma mulher, não foi algo muito explorado aqui pelo roteirista. Então uma das coisas que diferencia essas histórias de outras que eu li do Dylan, por exemplo, é uma narrativa dele mais afetado pelo problema no qual ele se envolveu, né? Além dele ter perdido um amigo para a epidemia de retornados, vamos chamar assim, ele também precisa atender às expectativas de uma sociedade de Londres que tem no Dylan também talvez a sua única esperança, uma vez que o governo autorizou a criação de todo um esquadrão de detetives do pesadelo para que fosse uma alternativa antes do extermínio total dos zumbis. Então o Dylan seria uma espécie de coach desse novo esquadrão, e a gente nunca viu o Dylan exercendo esse papel de liderança, né? Pelo menos das histórias que eu li do personagem até hoje eu não vi nenhuma onde ele exercesse esse papel. Então é realmente uma história que tira o nosso protagonista da sua zona de conforto, que tira o nosso protagonista das situações com as quais ele está acostumado a lidar e leva ele para um cenário novo, diferente, com experiências e interações com personagens de uma forma pouco convencional. Mas é uma história que mostra que mesmo depois do apocalipse, o mundo do Dylan Dog ainda continua elegante, interessante e organizado. Roteirista. Então é uma história mais não vou dizer pesada, mas é uma história mais objetiva do personagem, sem grandes distrações, mas ao mesmo tempo é bem pouco esperançosa. É uma história down, uma história para baixo. E é uma história que ele investiga pouco, descobre muito e se vê numa situação na qual ele pode contribuir de forma muito pequena porque o problema é muito grande. E a gente vê tudo isso da perspectiva de o governo quer tomar algumas ações com esses retornados, a resistência que existe aqui tem outras posturas, a mídia tem outra opinião e o Dylan está no meio dessa confusão toda tentando de alguma maneira ajudar. Eu achei um quadrinho diferente, um quadrinho, não vou dizer subversivo e nem disruptivo, não é nada disso, é um quadrinho convencional. Para quem gosta das histórias do Dylan Dog, é menos investigativo e é mais talvez aventuresco. Não, é um Dylan Dog no mundo quase que de Walking Dead. Eu não vou dizer para você que é uma obra espetacular e genial. Gostei muito das páginas coloridas que abrem essa edição, mas é um quadrinho que, se você curte esse estilo de narrativa, vale a pena você ter na sua coleção. Esse foi o Poptopia de agora. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a continuar falando de gibi nessa concorrida plataforma. Afinal, falar do Dylan Dog é bom também. Forte abraço, até a próxima.